Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Difusora, na sua primeira edição, e vamos aos destaques de hoje, agora 13 horas e 26 minutos. O JD começa a série de sabatinas com os candidatos ao Senado do Maranhão. Você já acompanhou aqui no JD 1 as nossas sabatinas aqui com os candidatos ao governo do estado, hoje começando aí com os candidatos ao Senado Federal. Números de pesquisa divulgados neste fim de semana gera questionamentos. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Jornal da Difusora, primeira edição também. E ainda vamos falar sobre a agenda dos candidatos ao governo nesta segunda-feira, faltando aí poucos dias, poucas semanas para a eleição. Hoje, começando mais uma semana, você vai ficar por dentro como é que está a agenda dos candidatos ao governo do estado aqui no JD, primeira edição. Essas e outras notícias a partir de agora. E as eleições de 2022, você já sabe, é aqui na TV Difusora. Como eu falei na abertura do jornal, hoje, só ajeitar aqui a gravata, isso, para aparecer bem na televisão, começar a semana bem, né? Como eu falei no começo aqui da edição do Jornal da Difusora, na sua primeira edição, a gente vai fazer durante essa semana a sabatina com os candidatos ao Senado Federal, que concorrem na eleição deste ano, aqui pelo estado do Maranhão. A partir de hoje, a Difusora recebe para uma sabatina aqui no JD uns candidatos justamente ao Senado. A ordem foi definida em reunião com os representantes das 5 candidaturas que se colocam aí para concorrer ao Senado Federal. As sabatinas terão duração de 26 minutos, 13 minutos neste primeiro bloco e depois mais 13 minutos no próximo bloco, no bloco seguinte. E nesse primeiro dia de sabatina, nós recebemos aqui no estúdio da Difusora o candidato Ivo Nogueira, do Democracia Cristão. Ivo Nogueira tem 65 anos de idade, é pastor e professor do ensino médio. Candidato, são 13 minutos agora, o relógio já está colocado na tela. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Eu começo lhe perguntando sobre essa questão do tempo, do espaço. O seu partido, o senhor como candidato, não tem muito tempo para falar, para expor pelo menos na televisão, nos meios de comunicação, aí o seu plano de governo, o que o senhor projeta aí como candidato ao Senado Federal. Queria que o senhor falasse sobre a importância de uma oportunidade como essa de estar conversando aí com os maranhenses. Muito boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Olha, é um privilégio muito grande podermos participar desse espaço democrático que foi construído pela Difusora e outras emissoras também, de uma maneira bastante profissional, dando espaço a nosso partido, de maneira muito particular a minha candidatura ao Senado Federal, onde nós temos a chance de fazer uma demonstração, ainda que de modo resumido, daquilo que nós entendemos que fará o Maranhão avançar para o primeiro lugar e sair desse atoleiro que se encontra dentro da história, arrastando-se há muito tempo. Nós acreditamos nessa transformação e trabalhamos por ela, e eu, pastor Ivo Nogueira e o professor Joás, construímos um projeto portentoso e ousado para mudar a história do Maranhão. Comigo hoje aqui participando da sabatina, os colegas jornalistas, a Kate Almeida, o Gisele Marques e também o Diogo Tri. Aqui também já desejo uma ótima semana a todos os colegas. Kate, eu vou começar com você. Muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao pastor Ivo, a você que acompanha a gente pela TV, aos colegas aqui presentes. Eu vou me direcionar ao senhor com relação ao último dado, que foi inclusive levantado e amplamente divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, quando revela que em mais uma semana as praias estão impróprias para o banho. Claro que isso remete imediatamente a uma realidade que a gente observa, que se arrasta ao longo dos anos, que é a balneabilidade, o esgotamento, políticas públicas voltadas ao saneamento básico e, claro, tudo isso aí desemboca numa realidade que a gente já conhece, que é a CAEMA, E que esse retrato, na verdade, ele se amplia quando a gente leva para todo o Maranhão. Como política pública, o que é que o senhor pensa sobre o assunto e o que é que já tem no seu plano de governo estabelecido para que se possa, de alguma forma, amparar esses municípios, uma vez que a gente sabe que quando você investe no saneamento, imediatamente você obtém aí até mesmo um resultado imediato para a saúde desse maranhense.
Olha, Kate, a CAEMA, ela tem um papel fundamental na construção da sociedade maranhense, de modo em particular das famílias do Maranhão. Subaproveitada ou muitas vezes mal aproveitada, gera esses resultados ineficazes, porque a máquina do Estado está direcionada para o personalismo, isto é, você tem no governo inúmeras secretarias que estão trabalhando em favor de uma pessoa apenas, que é o governador ou o ex-governador. Isso daí, enquanto acontecer, o Maranhão não vai progredir, não vai avançar, porque enquanto a sua estrutura for para favorecer uma pessoa ou duas pessoas e não o cidadão comum, continuaremos nesse vai e vem de não ter nenhum tipo de progresso. A CAEMA precisa e será, sim, aproveitada dentro de uma programação e dentro de uma visão de recuperação da nossa realidade maranhense, partindo para o ponto principal. Olha, o saneamento básico não é uma brincadeira. Mais de 67% das enfermidades que chegam aos hospitais decorrem exatamente do esgoto a céu aberto, do mau saneamento feito. Isso daí, se não for levado a sério, esse negócio de venda de licenças para construções sem uma estabilidade, sem ter assim condições de aproveitar e modificar essa situação do esgoto e também das águas que são remetidas diretamente para as praias, sem qualquer tipo de tratamento, isso vai continuar replicando e reproduzindo continuadamente resultados negativos no nosso estado. Nós temos, sim, uma grande equipe preparada, gente que foi para fora do Brasil, gente que viajou o Brasil, que aprendeu com os melhores resultados para construir um Maranhão de qualidade, com água que realmente seja decente, com esgotos realmente tratados e sem medo de fazer parcerias. A CAEMA, no nossa gestão, ela vai sim receber a proteção nossa lá através do Senado, a proteção do governador Joás Moraes aqui, fazendo com que ela seja refinada e totalmente otimizada para o serviço para o qual ela foi destinada, o bem-estar da população, sem essas amarras, intrigas e burocracias que privilegiam o personalismo de uma direção ou de um governante. Gisele, boa tarde a você. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, pessoal de casa. E boa tarde, candidato ao Senado, Ivo, aqui presente conosco. Nós estamos hoje numa situação onde o STF está a um voto de tornar definitiva a suspensão dos efeitos da lei do piso da enfermagem. O julgamento começou na madrugada da última sexta-feira e se estende até a próxima sexta-feira, dia 16, mas está a apenas um voto de tornar definitiva a suspensão de uma lei que foi aprovada. E a minha pergunta é exatamente essa. O que o senhor pensa, como candidato ao Senado, dessa interferência de um poder no outro, já que legislar é o poder, é o que cabe ao poder legislativo, Congresso, Senado e Câmara Federal. E aí nós vemos, nesse momento, a interferência do Poder Judiciário, a mais alta corte do país, em algo que foi aprovado pelos legisladores, e essa interferência, e há um voto apenas de suspender o piso salarial da enfermagem, a lei do piso. Olha, querido, é uma vergonha completa nós estarmos vivendo esse estado de coisas. Vejam bem, esta solicitação feita ao STF é justamente uma solicitação vinda da parte de correntes da esquerda, de partidos de esquerda que se dizem serem defensores do trabalhador. Ora, um salário como este, ou pelo menos esse piso que foi colocado para os enfermeiros, e eu posso falar com tranquilidade, porque fui enfermeiro da aeronáutica durante 18 anos da minha vida, eu sei quais são as agruras que passam os enfermeiros, tendo que se revezar múltiplas vezes de um lado para o outro para salvar vidas. É uma verdadeira ofensa a quem deu sua vida durante a pandemia, e se fosse dimensionar o número de enfermeiros e médicos também que faleceram durante a pandemia tentando salvar vidas, hoje eles mereceriam um mínimo de uma homenagem. E vejam bem, com o STF, com essa natureza dele, ao invés de ser um tribunal constitucionalista, tornando-se um tribunal interpretativa,
intervencionista, nós vamos continuar tendo uma espécie assim de governo híbrido no Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos um Congresso que governa e temos uma presidência que governa e um STF que não é para governar, governando. Isso é um ato vergonhoso, um vexame, porque a motivação que está por detrás me parece que não é uma motivação realmente constitucional. Parece que está motivado por questões políticas, ideológicas e não daquelas que atingem o verdadeiro significado de um tribunal tão relevante, com pessoas tão bem preparadas como temos no Supremo Tribunal Federal. Ao que admiramos, mas naquilo que não concordamos, nós somos voz ativa. Os enfermeiros vão ter, sim, uma voz frontal diante de todos esses acontecimentos. Vamos resgatar esse assunto quantas vezes forem necessárias, se isto não for aprovado como merece ser aprovado, e vamos mudar essa história consideravelmente. John, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos. Em especial o candidato, pastor Ivo. Bom, nesse gancho do GESEL do STF, a gente sabe que os ministros precisam ser sabatinados, precisam ser aprovados pelos senadores. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em relação a se o senhor acha que hoje, esses critérios de escolha dos ministros é o mais adequado, se o senhor entende que deve ser juiz de carreira, qual é o seu entendimento em relação a isso, já que estamos falando de STF, não é? De que forma isso pode ser mudado no seu entendimento, na sua concepção, em relação a escolha desses ministros. Sabe que muitos deles são indicações políticas, pessoas ali ligadas ao presidente da República. As indicações passam pelo presidente também e pelo Senado. O que o senhor entende em relação a essa escolha dos ministros do STF? Bom, querido, os ministros do STF originalmente deveriam ser homens que venham da carreira jurídica, pessoas que começaram lá de trás, de uma pequena cidade do interior, avançaram na sua carreira com muito estudo, muita promoção e chegaram a serem desembargadores, que nós temos um quadro de desembargadores do Maranhão excelente, e chegar a ser, na sua carreira, conduzido, guindado ao Supremo Tribunal Federal. Acredito que, como uma medida alternativa, nós teríamos que ter as duas realidades convivendo, ou pelo menos em matérias, assim, digamos, de percentuais, ou seja, pelo menos meio a meio, uma parte do STF deve realmente ser de juízes de carreira. E a outra vem desse ambiente aí que aparentemente seja democrático, ou seja, que partiu do meio do povo, que elegeu seus representantes e eles, então, guindam pessoas que tenham afinidade com eles para essa função muito necessária. Mas no fundamento, lá atrás mesmo, do nosso pensamento, a motivação é que sejam juízes de carreira mesmo. Candidato, a gente tem 3 minutos e 20, fazer uma pergunta rápida para o senhor responder dentro desse tempo, claro. Como é que o senhor tem visto a questão da interferência hoje da religião na política? Eu não falo nem só os candidatos, o senhor, por exemplo, é pastor. A gente percebe algumas igrejas, inclusive, até proibindo de se debater política dentro das igrejas. Eu entendo perfeitamente que a religião pode aí debater, e quando eu falo religião, eu generalizo, católica, evangélica, de matriz africana, umbanda, enfim, todas debatem política, algumas mais, outras menos. Como é que o senhor tem percebido essa questão do debate político dentro das igrejas? Olha, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 daqui a poucos meses, mas eu sou de uma época em que se dizia que a igreja não se envolvia com política e o Brasil estava indo de mal a pior. Falava-se muito nas faculdades, nas ruas, que a igreja deveria se envolver em política, Aí veio a teologia da libertação e arrastou, depois do Vaticano II, a igreja cristã, ou melhor dizendo, a igreja católica, para dentro da política. Isso daí, mais tarde, gerou o quê? Influências dentro das igrejas cristãs, que não são católicas, que também foram arrastadas para o ambiente político. Hoje nós temos esse resultado, algumas igrejas extremamente politizadas e outras igrejas completamente ausentes. Mas você é a favor ou é contra? Olha, eu acredito que a igreja é um segmento da sociedade. O problema não é se a igreja participa ou não participa da política. O problema é se a igreja quer impor ou não seu modelo à política. Se isso acontecer com qualquer segmento, nós vamos estar num caminho bastante perigoso. A igreja tem seus princípios, que são princípios universais, como a questão da família, da vida, a questão do amor a Deus, são princípios universais. Mas isso não implica em dizer que, ao ter esses princípios, nós teremos também o mesmo procedimento que houve no passado, de gerar uma Santa Inquisição, uma coisa dessa natureza, porque a sociedade já evoluiu bastante para não dar mais prestígio a essas coisas. Pastor, considerando que a laicidade do Estado, o senhor como senador, por exemplo, como é que o senhor se comportaria, por exemplo, diante de questões que fossem referentes à religião e que fossem, por exemplo, se contrapusessem
à sua particular religião e isso fosse discutido no Senado? Por exemplo, em relação a uma outra religião, como é que o senhor se comportaria? O senhor defenderia baseado no seu ponto de vista da sua religião ou o senhor manteria uma neutralidade, uma visão para analisar aquilo entendendo a laicidade do Estado? A laicidade do Estado surge exatamente dentro da religião protestante. Foi a partir daí, inclusive por não querer ter a interferência do Estado dentro da igreja, que se lutou e se construiu essa forma de pensar, ou seja, de não ficar tendo a religião como o motor da política. Agora, uma coisa é você ter a parte programática de uma religião dentro da política, outra coisa é você ter princípios. E existem princípios, eles são inegociáveis. Ora, se esses princípios inegociáveis forem para dentro de um debate, eles prevalecerão dentro da minha postura e da postura daqueles que comungam do mesmo tipo de pensamento e sentimento que construímos. Agora, existem questões que são meramente doutrinárias, que, ou seja, da por particularidade de um segmento religioso. Agora, quando a gente vai participar, ou melhor, discutir essa questão interna corporis de uma religião ou de um grupo religioso, isso fica circunscrito apenas ao ambiente da religião. Obrigado, mas lá candidato. Temos princípios para desenvolver. Obrigado, candidato. Só respeitando a questão do tempo, na volta o senhor pode ainda terminar de comentar esse assunto, claro que queira comentar. Óbvio, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o candidato Ivo, candidato ao Senado Federal, o John, o Geisel e também a Kate para finalizar os 13 minutos finais dessa sabatina. Intervalo rápido, a gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, a gente segue com a sabatina com o candidato ao Senado aqui pelo estado do Maranhão, Ivo Nogueira. Kate. Muito bem. Candidato, ainda há pouco eu falava sobre essa ferramenta do turismo que, além de gerar emprego, renda, né, a partir de uma boa balneabilidade, consegue agregar para os maranhenses, né? Mas quando você não tem essa ferramenta, fica muito mais complicado. E aí a gente tem um déficit gigantesco de famílias que hoje passam fome, estão na extrema pobreza, com uma concentração considerável na área da Baixada Maranhense, com mais de 70% de pessoas que estão nessa situação, né? Nós temos aí nomes postos exatamente para ocupar essa cadeira no Senado. Como é que o senhor pensa, portanto, estando no Maranhão, sendo possivelmente eleito pelo Maranhão, olhar para esse estado, para esses maranhenses, e o que poderia, de uma forma emergencial, imediatamente, trazer, né, mostrar de alguma forma para esse maranhense que é possível, né, termos um outro cenário e, como eu disse ainda há pouco, quem tem fome tem pressa. O que seria, né, nessa possível gestão sua, algo que poderia estender de imediato a mão para esses maranhenses, como política pública, né? Ok, Kate, é assim, o Maranhão, claro, ali na Baixada, já sofreu inúmeras promessas de que vamos ali resolver isso, resolver aquilo, e continua do mesmo jeito há anos e anos e anos e anos. Nós temos uma ideia que é assim, primeiramente nós temos que acabar e eliminar com a miséria. Outra vez eu disse claramente aqui que quando nós começarmos o nosso projeto, a primeira coisa que nós vamos fazer é combater a miséria. E isso nós já conseguimos meios e veículos para chegar a cada um desses cidadãos e propor a eles uma renda mínima básica para que eles possam começar, por si mesmos, a terem um progresso na sua condição de subsistência. Sem precisar criar bolsa isso ou bolsa aquilo, nós conseguimos um fundo de ajuda humanitária para levar a esse cidadão, para primeiro combater a questão da miséria, que é a maior vergonha que nós temos no nosso estado. Mas tem um tempo de duração essa espécie de auxílio? Sim, esse auxílio tem um objetivo de durar cerca de 2 anos. Nesse período de 2 anos, passa um processo de formação, de preparação desses que estão ali na Baixada, que tem não só o pescado, não tem só o cultivo de alimentos ou mesmo a produção de grãos e muitos outros benefícios naturais que estão à sua disposição que precisam ser otimizados. Normalmente, ao invés de se ir lá resolver o problema, o que acontece é que as pessoas chamam as pessoas da Baixada para virem cá para terem seus problemas resolvidos. Nós vamos lá resolver os problemas, nós vamos lá estabelecer hospitais realmente de alta complexidade
em vários setores da Baixada Maranhense. Nós vamos lá levar escolas técnicas, vamos lá levar realmente escolas e faculdades que aproveitem a juventude para que eles aprendam lá a forma melhor de desenvolver a sua realidade social e a sua realidade humana naquele ambiente. Nós vamos lá procurar combater os vetores que estão causando essa miséria excessiva naquele lugar e a tentativa que muitos fazem de fugir e não conseguem das garras de políticos velhos e de pessoas que dominam a mente e o coração de pessoas tão boas de coração. Nós vamos lá acabar com a situação que o idoso está enfrentando, vamos ao quilombola, nós vamos aos indígenas, nós vamos ao cidadão maranhense comum. Então seria, só para quem está em casa poder entender, seria uma oferta de auxílio com duração de 2 anos e nesse período também seria oferecido mecanismos para que esse maranhense, para que esse cidadão pudesse, digamos, caminhar com as próprias pernas, é isso? Exatamente, exatamente. Ao ir lá, nós vamos, por exemplo, levar o saúde móvel. Ao ir lá, nós vamos levar também os sementes do amanhã. Ao ir ao cidadão da Baixada, nós vamos lá levar um ambiente de aproveitar a sua condição de aprendizado. O maior problema da educação do Maranhão não é o ensino médio, que até teve algum avanço. O maior problema do Maranhão é a educação infantil, a educação básica e fundamental do Maranhão, que são um fracasso completo por falta de articulação. Não há articulação do Estado com os municípios e os resultados são péssimos. Onde se fala que o Maranhão é péssimo na educação é exatamente no ensino fundamental e médio, no ensino fundamental e básico, que estão realmente abandonados, com o prefeito se esforçando e secretários se matando, mas sem qualquer investimento sério do Estado com relação a essa realidade. Então nós vamos lá levar algumas soluções. John, pode ser, então, fica à vontade. Porque dentro desse assunto, eu queria só saber o seguinte, pastor, porque muitas vezes o próprio eleitor ele não sabe diferenciar os papéis de quem é prefeito, de qual é o papel de um governador, qual é o papel de um deputado, de um senador, e muitas vezes até pelas práticas dos políticos, quando, por exemplo, chega um vereador prometendo asfaltamento de rua, que é um trabalho do executivo. O vereador ele pode até fazer essa solicitação. Há essa confusão feita por parte até da própria classe política. Eu vejo o senhor aqui se direcionando e em algumas falas que às vezes me faz confundir se o senhor é candidato a senador ou se o senhor é candidato a governador. Então, eu queria que o senhor deixasse claro para as pessoas, porque quando dizem, vamos levar isso, vamos levar aquilo outro. O papel de um senador é bem diferente de um papel de governador. Então eu queria que o senhor deixasse isso mais claro quando o senhor fala dessas propostas. E também esclarecer, o senhor é contra bolsas? Porque o senhor falou, não levar bolsa, aquilo, não. O senhor votaria, por exemplo, contra o auxílio de R$600? É claro que não. O que eu estou tentando demonstrar para você e para todos os telespectadores? Nós temos uma prioridade, que é, no momento, tirar o Maranhão da miséria, tirar o Maranhão da fome. Não é fazer restaurante popular no centro da cidade, é alimentar o povo que está na periferia. O que nós temos que entender? Nesse primeiro momento, nós temos que construir uma força-tarefa, unir todos, não só o governador, a responsabilidade é sua. Não. A responsabilidade é do governador, do senador, dos deputados, dos prefeitos e vereadores. Enquanto não fizermos esta articulação, nós vamos ter os mesmos resultados de sempre. Então vai parecer que quando um deputado falar do nosso grupo, está falando como governador. Vai parecer quando um deputado federal falar também, o senador também e o próprio governador também, porque nós temos em mente que o primeiro processo que nós temos que fazer, independente de qualquer coisa, é tirar o Maranhão da miséria. Isso é uma vergonha. Isso daí é prioridade 00. Me perdoe a interrupção. Eu digo isso porque uma coisa é o executivo que tem ali a caneta na mão e que ele tem um poder mais direto. Isso não acontece com quem trabalha no legislativo, porque você depende dos seus pares, você depende de aprovação, de indicações.
Então, nesse sentido, é que eu procuro deixar claro para as pessoas de casa a diferença entre o papel de um senador, o papel de alguém que está no legislativo e o papel de quem está no executivo. A própria origem da palavra é executivo, quem executa, legislativo, quem cria leis, quem fiscaliza o executivo, para que fique claro, para que as pessoas não sejam confundidas nessa história. Ah, fulano é senador, agora sim ele vai resolver o problema da fome no Maranhão. Detalhe, viu, Gisele? Se o senhor me permite rapidamente, até para que o eleitor que está em casa também entenda a quem ele tem que cobrar nesse exato momento. Exato. Porque, por exemplo, nós temos aí mais de 7 anos, mas que os papéis foram meio que trocados, né? E essa é uma realidade que a gente vivencia aqui. Então, saber exatamente você em casa, fazer esse dever de casa, mas também cobrar daqueles que estão nessas cadeiras atuais e que, de alguma forma, não fizeram o movimento correto que precisavam, né? Exato. Agora vejam bem, quem foi que votou contra o saneamento básico? Não foram os senadores do Maranhão? Quem foi que votou contra vários benefícios para a população? Não foram os senadores do Maranhão que participaram de votações contrárias ao interesse público do nosso estado do Maranhão? Colocar o Maranhão em primeiro lugar é levar esse tema, não só o tema, essa realidade, para Brasília, para a presidência da República, para os senadores entenderem que nós não vamos ficar lá apresentando apenas estatísticas. Nós vamos falar que temos realidades. Vamos dizer lá no Senado Federal que nós somos um grupo só. Nós não somos uma fragmentação de pessoas ou pensamentos. Nós não somos um grupo que está lá defendendo ideologias. Nós estamos defendendo a população do Maranhão. Uma lei que é defendida ou uma fiscalização que seja feita, como, por exemplo, acredito eu que um senador do Maranhão deveria fiscalizar o DENIT do Maranhão pelos serviços de péssima qualidade que são feitos nas nossas estradas. Isso daí não é visto em lugar nenhum. Então, não é só o governador que tem que reclamar, é o senador, é toda a família maranhense. E é por isso que talvez vocês, não vocês, mas muitos ficam assustados quando vem um senador falar como um cidadão comum, falando como alguém que tem interesse pela maioria e não ficar nessa questão escolada do Senado Federal, que faz com que os senadores vão para ali, fiquem deslumbrados com os privilégios de Brasília e acabem não cumprindo o papel fundamental, que é primeiramente tirar o Maranhão da miséria. John, perguntinha rapidinho, né? Porque... Por favor, porque vai ter 2 minutos, né? Tem temas importantes no Senado, se o caso vence as eleições, temos a questão das fake news, jogos de azar, mas eu quero me reportar principalmente a questão da reforma tributária, que é um tema muito importante, não é? E que não avança no Senado. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em relação a esse tema, se o senhor defende unificação de impostos, qual é o seu pensamento, já que temos inclusive um relator, um senador maranhense, mas se não conseguiu dar andamento ali a essa reforma tributária. Candidato, só tem 20 segundos para responder a resposta do John e depois 2 minutos. Ou pode. Só tem 2 minutos e meio para finalizar a resposta e considerações finais. Vocês são fantásticos. Olha, eu quero dizer o seguinte, John, eu sou defensor do imposto único. Para mim, ele termina todas essas dificuldades. Não é o IVA, não, que parece ser o meu xará feminino. Não, é um imposto único real mesmo. Ele acaba com esses problemas, aumenta a receita, termina com essa ideia de ficar prestando imposto de renda todo ano, acaba com esses tormentos que acabam esquizofrenizando a nossa sociedade. Nós começamos com o imposto único e vamos ter um Maranhão, um Brasil muito melhor. Então, essa reforma, sabe porque isso para mim chama-se má vontade. É má vontade. Então, eu vou ser uma voz no deserto? Pode ser, mas vai chover, porque nós vamos fazer realmente o Brasil ouvir toda semana sobre imposto único. Eu vou a São Paulo e vou a outros lugares onde foram formados e fundamentados esses pensamentos para dizer à nossa gente, o imposto único, 1% de toda a movimentação bancária, resolve sim essa questão no nosso país. E eu tenho certeza que essa reforma que está aí é porque tem alguns interessados que ela permaneça assim, porque se beneficiam. Mas nós vamos ser a voz, e tem outros lá também que pensam da mesma forma, e nós vamos começar a trabalhar diferenciado. Agora eu quero dizer uma coisa, eu quero agradecer a todos vocês que estão dando a oportunidade a mim de vir aqui e falar dos nossos ideais, dos nossos sonhos. Eu sou defensor da família. Não adianta, esse é um princípio que eu não abro mão. Eu amo a Deus de todo o meu coração. E para mim isso é inegociável. A Bíblia diz em Provérbios 23, compra a verdade e não a vendas. Nenhuma moeda vai me comprar quanto a isso. Já fizeram tudo para comprar a minha candidatura e eu renunciei a tudo isso. Eu quero uma Maranhão melhor. Eu quero as famílias prósperas. Eu quero lutar pelo Maranhão. Eu não vou para resolver os problemas de Brasília, de São Paulo, de Rio de Janeiro. Eu vou para lutar para resolver ou combater os problemas que tem no Maranhão, lutar pela nossa gente, porque é gente boa.
boa, é gente maravilhosa e está sofrendo há muitas décadas e sendo levada dia após dia para cenários de guerra, de conflitos. Os meus quilombolas, da qual eu faço parte, vamos dizer assim, são pessoas que eu não posso esquecer. O Maranhão, que é diferente, vem com a gente. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato Ivo Nogueira. Obrigado também, Kate, John e Geisrael, que vão seguir aqui comigo, claro, no Jornal da Difusora, primeira edição. Obrigado pela sua presença aqui, o candidato Ivo Nogueira, candidato ao Senado Federal. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Seguimos com o Jornal da Difusora. Na sua primeira edição, agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Vamos agora aqui com os destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Prefeitura Municipal de Rosário realizou a solenidade de inauguração de mais uma escola, dessa vez no povoado Bom Tempo, em Rosário. Bom Tempo, que ao longo dos anos foi abandonado, esquecido, hoje de fato está com cara de povoado grande, está de fato entrando dentro do mapa da cidade de Rosário. Infelizmente muitos diziam que não fazia parte, mas hoje nós estamos mostrando todo o nosso carinho, nosso compromisso e, acima de tudo, o nosso amor pelo povo dessa comunidade. Estou muito feliz e grata pelo fato de nós estarmos recebendo uma escola digna para servir nossos alunos e servir a comunidade. Tem que agradecer o comprometimento do nosso prefeito, a dedicação dele, o carinho que ele tem desenvolvido pela educação. Realmente é uma grande conquista, é um grande presente para a comunidade. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. A gente segue com o JD na sua primeira edição e está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de descontos de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, a seguir vamos falar da pesquisa econométrica do governo do estado que gerou muitos questionamentos neste fim de semana. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho a gente volta já. Às 14h08, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, comigo, você já sabe, John Coutrin, Geisel Marques e também Kate Almeida. Vamos juntos até às 14h22, agora 2h08. Recadinho para você, a BPSE atua no mercado há mais de 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade e segurança do trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento e seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. E atenção, está com vagas abertas para recepcionista PCD, técnico em informática, portaria remota, fotodepiladora, vendedor externo com CNH tipo AB e carro próprio, analista comercial, analista de telecom, coordenador técnico de operações, consultor de vendas corporativo, analista de planejamento e tráfego, coordenador de operações, gestão hospitalar,
técnico em segurança do trabalho, gerente de vendas externas, coordenador de obras industriais, coordenador de planejamento de obra industrial, engenheiro de orçamentos, coordenador de ESG, responsabilidade social. Para saber mais, basta se cadastrar. Acesse agora mesmo o site www.bpse.com.br/vagas-abertas ou via Instagram, que é o @SejaBPSE. Clique lá no link da bio e se cadastre. Não fique de fora dessas oportunidades. BPSE, mais que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. Agora aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, você confere a agenda dos candidatos para esta segunda-feira. Pela manhã, o candidato Carlos Brandão gravou o programa eleitoral e teve atividades administrativas. À noite tem encontro político na capital. Pela manhã, o candidato Edivaldo Holanda Júnior teve reunião com lideranças no interior. À tarde, grava programa eleitoral e à noite tem reunião com a coordenação de campanha. Newton Rodrigues, pela manhã, visitou apoiadores no bairro do São Francisco, em São Luís. À tarde, faz panfletagem em Bacabal e participa de reunião com candidatos e apoiadores da região do Baixo Parnaíba. À noite, tem reunião com a assessoria de comunicação da campanha. Franklin Costa, pela manhã, participou de sabatina aqui na TV Difusora. À tarde, grava programas para as redes sociais e à noite tem reunião interna de campanha. Joás Moraes, pela manhã, teve reunião com a coordenação de campanha em Imperatriz. O candidato Laésio Bonfim, pela manhã, participou de reunião com pastores da Igreja Assembleia de Deus em São Luís. À tarde, tem reunião com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargadora Ângela Salazar, e com o vice-presidente, o desembargador José Luiz Almeida. À noite, faz visita ao Templo Central da Assembleia de Deus de Bacabal. Pela manhã, o candidato Simplício Araújo participou de sabatina em uma rádio de São Luís e teve reunião com representantes da segurança de São José de Ribamar. À tarde, tem almoço com lideranças de São José de Ribamar e reunião com pastores. O candidato Everton Rocha, pela manhã, concedeu entrevista a uma rádio de São Luís e também para uma emissora de TV. À tarde, tem reunião com a coordenação de campanha e faz caminhada no bairro do Coroadinho. À noite, participa de sabatina em uma rádio da capital e concede entrevista para a rádio de Imperatriz. Então, a agenda dos candidatos para esse começo de semana, 14 horas e 11 minutos. Gisele, você desde a semana passada já falava de uma pesquisa que seria divulgada e no fim de semana o Instituto Econométrica, que foi o instituto que acabou divulgando os números que podem ser levantados questionamentos, é isso? Pois é, eu já disse aqui nesse programa que eu não gosto muito desse negócio de ficar questionando pesquisa, não. Porque pesquisa, John Coutrin, Kate, vai depender muito do momento, da metodologia e tal. Mas eu já disse também... Mas eu já disse também que é possível desconfiar de todas, né? Assim como é possível não questionar de maneira muito incisiva, é possível desconfiar. E o que gerou desconfiança numa pesquisa divulgada ontem é que a gente já tinha comentado na semana passada sobre os números dessa pesquisa que eles já teriam vazado. Evidentemente que para preservar, por uma questão de preservação legal, eu não revelei aqui. Mas eu acabei fazendo uma postagem no dia 7 de setembro no meu blog, porque um dia antes eu fiquei sabendo dos números comentados por alguém. Olha, os números vão ser esse aqui, ó, tal. Eu, de maneira muito inteligente, sem incorrer em nenhuma ilicitude, eu coloquei os números numa postagem e disse, vocês em breve saberão o que significa esses números. Por quê? Por que eu coloquei dessa maneira? Porque senão é arriscado pegar uma multa de R$53 mil, divulgar uma pesquisa... mas tu pode parcelar. Pode parcelar? Deus me livre. Mas, enfim, eu queria fazer só um comparativo, só para vocês verem que antes da pesquisa ser divulgada, eu já tinha falado dos números dela dia 7, sem dizer que era da pesquisa. Eu falei os números. Eu disse, olha, anote esses números aí, aleatoriamente. Eu falei assim, não ligado à pesquisa. Mas eu já sabia desde o dia 7. Coloca aí os números que eu tinha no dia 7 e os números que foram saídos na pesquisa. Dia 7, eu postei no gisrael.com dizendo o seguinte, que o número da pesquisa era 45. Qual foi o número que a Econométrica deu? 44,6. Está dentro da margem de erro. Dá uma diferença. Arredondado, né? Arredondado. Aí eu falei, a pessoa que me disse assim, o Everton vem com 23. Olha quanto deu a Econométrica, 22,4. Aí a pessoa disse assim para mim,
E o Laércio vai vir com mais de 19. Eu coloquei o número 19, tá ali, ó, mais de 19, 20,1. Então, veja bem, ou essa pessoa é muito boa de cenário político, de futurologia, ou é possível questionar se realmente essa pesquisa foi a campo, se esses números foram montados antes. Tudo isso, é como eu estou dizendo, eu não estou fazendo afirmação alguma. Eu estou trazendo aqui alguns fatos. Quem quiser comprovar, está lá, a postagem desde o dia 7, com esses números aí eu coloquei. Eu coloquei só assim, ó, números, 45, 23, 19. Depois a gente vai ver do que se trata. Era só para deixar um registro, entendeu, John? Só para deixar um registro lá de que eu já sabia. E aí, enfim, cabe questionamento. Não estou dizendo nada, não estou fazendo nenhuma afirmação. Estou questionando como é que já se comentavam os números antes mesmo da notícia, da pesquisa ser divulgada. Agora, é bom que se diga também que dentro dessa análise aí, tem um outro nome que aparece numa disparidade assim gigantesca, que é o próprio ex-prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda, né? Que aqui na capital tinha um favoritismo, né? Ele se destacava. E agora ele caiu absurdamente e aparece nessa pesquisa com 3,5. Tem também a questão dos partidos, né? Então, eles erraram, a pesquisa acabou, não sei se foi na divulgação, acabou errando o partido. Isso aí é outro problema, né? E se botar margem de erro, Edivaldo pode estar até com 0, né? Exatamente. Até com então, 0. quer dizer, como é que se justifica um candidato descer tanto assim diante de uma pesquisa que erra, inclusive, o próprio partido dos candidatos, não está acertando nem o partido dos candidatos? É complicado, né? John, teve... sim, Gisele, pode prosseguir. Não, é só porque eu estou procurando aqui para poder a gente cumprir, já que nós estamos falando... Não, nós vamos falar aqui ao final dos comentários, nós vamos falar. Registro, eu estava procurando aqui. Isso, nós vamos divulgar aqui, claro, obviamente. John, o presidente do PDT municipal, o vereador Raimundo Penha, se manifestou, né, sobre... Ele comentou a pesquisa, na verdade. Ele comentou, ele fez alguns questionamentos, né? O principal questionamento aí dessa pesquisa que se coloca é a questão de vencer em primeiro turno, não é? A gente tem... Assim, eu também não gosto de questionar a pesquisa, né? Que ela estudou essa metodologia, mas vou trazer as outras que já foram feitas e nenhuma, assim, mostra essa possibilidade de vitória no primeiro turno, né? Até então. E o presidente do PDT aqui em São Luís, o Raimundo Penha, questionou justamente isso, né? Ele fala como é que o governador Carlos Brandão tem um dobro de votos do segundo colocado, não é? Já que a gente tinha visto aí, o Brandão, sem dúvida, está na frente das pesquisas, isso aí não precisa nem se discutir, mas o que se argue aí, não é, coloca em dúvida, é essa diferença toda, que pode levá-la a ganhar no primeiro turno. E a gente observa, ouve muito, né, de quem aí está mais de perto acompanhando as campanhas, tanto na capital quanto no interior, que não é essa diferença toda nessa campanha visível, né, quando você vê aí nas ruas não tem essa diferença toda. Todos atestam realmente que o Brandão está na frente, mas ainda sem ainda essa tendência toda de vencer no primeiro turno. E o Raimundo Penha colocou isso, né, questionou e lembrou da época da eleição do Castelo, envolvendo ali o Edivaldo com o Castelo, né, fez uma lembrança aí, em que ele fala que as pesquisas mostravam que o Castelo poderia até vencer no primeiro turno, quando o Edivaldo, na verdade, acabou vencendo as eleições, né? Teve 2018 também, 2018. Eu já ia dizer, 2018 eles colocavam também o Lobão Filho como 2018, e lá em propenso 2014, eleito contra justamente o governador Flávio Dino, o ex-governador Flávio Dino. Em 2014, o próprio Márcio Gerri, né, deputado federal, ele já falava, inclusive, aí, fazendo questionamento sobre o instituto, né, que aferiu essas pesquisas. Aliás, foi inclusive, ele que botou um apelido na econométrica, Foi né? ele próprio, né, chamando aí, olha só aí, ele inclusive questionou aí a credibilidade. Isso né? em 2014, Disse né? que, Eleição de 2014. que a econométrica tinha a credibilidade de uma nota de R$3. Ele botou até o apelido no instituto, chamava de enganométrica. Então, tu te lembras de 2018 também, que tinham colocado como primeiro colocado na pesquisa para Senado o Edson Lobão, com 27%, Sarney Filho, não o econométrico, eu estou questionando aqui pesquisas, tá? Sarney Filho com 26%, Elisiane com 17%, Zé Reinaldo com 13%, o Everton Rocha em quinto lugar com 11%, Elisiane era em terceiro e o Everton Rocha em quinto. Adivinha quem foram os eleitos? Justamente o Everton em primeiro e a Elisiane em segundo, completamente diferente do que uma pesquisa, não era da econométrica. Mas é só para a gente entender aquilo que eu disse quando falei a respeito dessa questão de se utilizar pesquisa com a intenção
de iludir e de levar o eleitor a um caminho do que eles chamam de voto útil. Olha, ó, tá aí, ó, dá para vencer no primeiro turno, então vamos lá e tal. Não sei. Quer dizer, é para induzir, na verdade, o eleitor, porque as pesquisas realmente que demonstram os números reais, sequer eles divulgam, eles guardam para si. Elas servem apenas como parâmetro para decisões durante a campanha. E na última semana, inclusive, você vai começar a perceber exatamente o real dessa pesquisa, né? Eles vão começando a puxar para o real. Não ficar tão vergonhoso. Coloca na tela aí, só para lembrar quando o Márcio Gerri chamou a econométrica de enganométrica, só para a gente, só para não ficar na minha fala. Tá aí, ó, pronto. Vai ter, assim, eu não estou questionando aqui o resultado da economia, pode estar certo, pode. Pode. Mas se tiver errado, vai ficar muito complicado feio, o economérico, né? Porque vai... Mas vamos observar os próximos no dias. No segundo turno, né? nem foi mais pesquisa. É melhor não fazer mais pesquisa. Mas o Gisele apontou aqui que quando está se aproximando também da eleição, os números começam a mudar e eles tentam se aproximar justamente. Para poder não perder a credibilidade. Mas aí eles vão... Isso a gente fala todos os institutos, claro. Mas vai ficar complicado, eles diminuíram o Brandão muito, não é? Nessa pesquisa. Porque já está tendência em primeiro turno, aí vai ficar complicado, eles diminuírem o Brandão. Aí o Brandão está caído. Aí o risco é justamente ficar com essa percepção, que é o que eles chamam de viés. Quando o eleitor percebe que o candidato está em viés de queda, se a pesquisa mostra que olha, está caindo. Caiu 1 ponto nessa, caiu 2 pontos naquela outra. Porque o que eles tentam mostrar nesse viés de subida é que há possibilidade de ganhar no primeiro turno. Viu, estava com 30 e tanto, agora já está com 44, dá para ganhar e tal, não sei o que. Meu filho, se começar a puxar para a realidade, se não for isso aí mesmo, começar a puxar para a realidade, o risco é muito maior do eleitor perceber que há um viés de queda e dizer, eu não vou votar nesse vai terminar encolhido, né? Acaba menor, né? Olha, em relação à pesquisa, né, claro, na pesquisa econométrica que a gente está debatendo aqui, foram ouvidas 1.490 pessoas em 55 municípios do Maranhão, no período de 5 a 9 de setembro. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MA-06547/2022. Kate, só rapidamente, foi deferida a candidatura a governo do estado do Joás Moraes, não é isso? Exatamente. A gente trouxe aqui, agora, claro, no compromisso também de atualizar a informação ontem, né? Num verdadeiro mutirão realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A candidatura do Joás foi deferida e também da Iracema Vale também, né? Ex-prefeita lá de Urbano Santos, primeira-dama de Belago. Então, portanto, as duas candidaturas deferidas. Tem algumas passando por problema também, a Núbia Dutra, que é primeira-dama Já está terminando, inclusive. Isso, é indeferida, tá bom. Tchau. Só para atualizar o pessoal. Tchau, obrigado, Kate. Boa semana. Gisele, obrigado, John, Kate. Até amanhã. Tchau, pessoal. Boa semana.